E aí pessoal, beleza? MC Jesus aqui de novo, tá bom? Cara, eu falei que ia voltar para fazer o vídeo sobre o teste de DNA, certo? Falei pra vocês. Isso vai fazer 2 meses agora que eu falei pra vocês, certo? E de repente, putz, 2 meses passaram. Eu falei, de 4 a 6 semanas vai vir o resultado e eu vou vir aqui e vou postar o vídeo pra vocês. E de repente, tipo, eu pego e sumo assim, entendeu? Putz, o que será que aconteceu? Vamos lá, vou falar pra vocês. A questão é a seguinte, eu cheguei a fazer um vídeo, porque eu recebi os resultados, foi no dia 6 de junho, ok? Eu recebi os resultados no dia 6 de junho. E nesse dia, tipo, cara, eu tava lá indo para o interior do Ceará, certo? Tava em Fortaleza, indo pro interior do Ceará. E tipo assim, cara, eu fiquei muito surpreso com os resultados, foi assim, bem louco mesmo. Porque assim, o motivo principal que eu fiz o teste foi descobrir minha composição étnica, né? Como eu falei pra vocês. Tem muita gente que, tipo assim, a maioria das pessoas que fazem esse teste fazem por esse motivo, certo? Só que é o seguinte, beleza? Aí eu fiz o teste e tal, recebi os resultados, fiquei, putz, uma surpresa. Aí eu fiz até uns vídeos lá mesmo, entendeu? Porque eu descobri uma parte de coisa. Eu tava indo pro interior, pra o lugar que a minha parte materna, o local que eles vêm de lá, né? Que é ali Pereiros, no Ceará e tal. E aí eu, tipo assim, cara, como eu descobri antes de chegar lá, aí eu já tinha descoberto e tal, e eu comecei a fazer um monte de perguntas e falar do teste e tal. Aí nisso, cara, eu obtive um monte de informações que eu não tinha antes, sabe? Que eu nem sequer não tinha ideia. Que, tipo assim, dessas histórias na minha família. E aí o que acontece? Aí entra a primeira questão, ok? Esse teste de DNA ele é muito legal. Ele é muito legal porque você acaba sabendo, putz, qual o percentual que eu tenho de tal coisa. Eu fiz um vídeo falando dos percentuais e tal, no YouTube Space do Rio de Janeiro, assim que eu voltei do Ceará, né? Aí eu fui lá pro YouTube Space, não lembro exatamente o dia 14, eu acho que foi, 14 de junho. Fiz o vídeo e tal, mas aí tinha que passar por um negócio de clearance e tal, e tipo assim, e também ele tava muito só mostrando mesmo o resultado, certo? Aí acabou que eu não usei esse vídeo. Falei, não vou fazer isso, cara, não vou fazer isso, não vou usar esse vídeo dessa forma. Por quê? Pelo seguinte, pessoal, eu comecei a fazer pesquisas com base nos meus resultados. Eu descobri tanta coisa, mas tanta coisa interessante, que não é legal, tipo assim, eu só trazer o resultado pra vocês, entendeu? E não trazer algo de utilidade pública. Porque a partir do momento que eu trago pra vocês, meus resultados, eu sou, por exemplo, vou mostrar pra vocês, acho que eu vou deixar aqui em cima, aqui, ó, tá? Um gráficozinho do meu percentual, beleza? Porque eu não tô com ele aqui na minha frente também e tal, mas eu sei mais ou menos de cabeça agora, certo? Mas eu vou deixar aqui, tem no meu Instagram lá também, beleza? Quem já acompanha já viu o resultado. Que na verdade deu assim, primeiro lugar, não vou falar o primeiro lugar, vou falar o primeiro lugar. Primeiro lugar deu 30% italiano, que eu não tinha nem ideia que eu tinha descendência italiana, certo? Deu 30% italiano. Segundo lugar, deu inglês, que é, tipo, cara, eu moro na Inglaterra, e deu inglês, certo? Tipo, 14,7%, italiano deu 30%, então, tipo assim, a segunda maior foi inglês. E a terceira, que é o que eu achava que ia ser primeira ou até segunda, que foi a ibérica, que é português misturado com espanhol e tudo mais, certo? Aquela área ali, foi a terceira, com 14,2, beleza? Aí depois disso tem índio, que deu 12,1, acho, uma coisa assim, não sei se vocês estiverem vendo aí, 12,1, aí depois teve negro também, teve até escandinavo também, que é uma parte da minha família paterna também, certo? Que é bem loira, assim, bem dos vikings mesmo. E, cara, tipo assim, muito surpreendente e tal. Mas o mais interessante é que é o seguinte, nesse site, e é por isso que eu tô falando pra vocês que eu demorei mais pra fazer esse vídeo, porque eu descobri muitas coisas, certo? Que eu não tinha ideia, e eu sou muito curioso, eu vou a fundo mesmo, entende? Então é o seguinte, eu tenho certeza que esse vídeo aqui, certo? Os vídeos que eu vou colocar daqui pra frente também sobre esse assunto, em primeiro lugar, vão ser os primeiros do Brasil, certo?
os primeiros em português que vão falar desse assunto dessa forma, beleza? Isso eu tenho plena certeza, certo? E para que isso vai ser interessante? Aí eu te falo, uma boa parte dos brasileiros, uma grande parte dos brasileiros, nem tem ideia, não sabe, não tem nem, sabe, o mínimo traço de conhecimento sobre as suas origens, assim, mais remotas, entende? Então, muita gente aí tem direito à cidadania, por exemplo, certo? Em países da Europa, certo? E não sabem disso. Outras pessoas são adotadas, por exemplo, e querem achar os parentes, os familiares, e você acha nesse site também, certo? Até porque nesse site você faz o teste que, como eu já disse no primeiro vídeo, quando eu falei desse teste, ele está muito acessível hoje em relação ao que era antigamente, certo? Ele custa 229 reais, ok? Reais, 229 reais, um teste de DNA, certo? No qual você pega aqueles dados e você se apodera dele, certo? Eles são seus, certo? E aí a partir daí você pode usar eles como se fosse vamos dizer assim, um relatório médico que você tem sobre você, certo? Na verdade não um relatório médico, um relatório sobre você, numa forma biométrica, vamos dizer assim, certo? E você pode utilizar isso em vários outros serviços, você pode levar para clínicas, isso, aquilo, aquilo outro. Obviamente é uma coisa assim bem pessoal, tal, você tem que saber onde você usa, você tem que consultar termos e tudo mais, entende? É uma coisa bem, sabe? Mas eu vou falar para vocês, vale muito a pena, certo? Principalmente se é um desses objetivos. Tem 3 objetivos. Primeiro, descobrir se você tem, por exemplo, direitos em outras partes do mundo, certo? Por você ser um descendente de um determinado povo, certo? Ter uma descendência direta, que às vezes é muito mais fácil do que você imagina, certo? Daí você tem outro objetivo, no caso, se você quiser encontrar familiares, seja você adotado ou não, certo? Porque uma coisa é você falar, eu sou descendente de italiano, por exemplo, beleza? Só que eu não sei, tipo assim, eu não sei quem que era italiano da minha família, não sei de nada disso, certo? E aí, de repente, cara, ao fazer isso, você vê lá no site correspondências genéticas com pessoas que estão lá na Itália, por exemplo, ou que estão em Portugal, ou que isso, aquilo. E aí, tipo assim, você pega e fala, o quê? Tipo assim, são seus familiares, certo? Porque assim, a genética é uma coisa assim muito, muito, muito precisa, certo? E ela te dá uma abrangência de várias gerações. Então você vai encontrar primos, entendeu? Você vai encontrar primos, certo? Isso é fato, ok? Aí você vai encontrar alguns bem mais próximos que você vai conseguir fazer, tracear, vamos dizer assim, tracejar a origem, certo? E você vai encontrar um ancestral em comum e a partir dali você vai construir a tua árvore genealógica da tua família e tudo mais. Você vai saber de onde você veio, certo? Em todas as suas raízes, certo? E você vai encontrar pessoas, tipo assim, que estão inclusive procurando também familiares e tudo mais. Isso é legal. Então essa é a segunda. E a terceira é a parte, tipo assim, de esse uso que eu estou falando sobre esses dados que você tem, certo? O acesso, então. Você pode utilizar para fins de saúde e etc, entende? Você pode descobrir coisas muito incríveis sobre você, certo? Sobre suas predisposições genéticas e tudo mais. E a partir disso você consegue, certo? Planejar a tua vida melhor, certo? Então é por isso que eu tenho isso, porque eu tenho carência disso, ou porque eu tenho uma tendência maior para isso, para usar isso ou para aquilo. E a partir disso você começa então a entender melhor a você mesmo, ok? Em todos os aspectos mesmo, é uma coisa muito interessante, muito interessante. Obviamente, a primeira, nessa última questão, nessa terceira questão que eu falei, obviamente não é a genética que dita tudo na tua vida, mas ela é uma boa parte, uma parte importante, certo? Que vai te impulsionar, certo? Obviamente tem o livre-arbítrio, que é esse vem no final tal, e etc, certo? Que vai te... E o teu ambiente, o teu... Como é que fala? Tô com a palavra em inglês, em francês, mas não tô em português, mano. Tipo assim, o teu ambiente, certo? O que te cerca, beleza? Suas circunstâncias e tudo mais, certo? Isso vai te moldar também, certo? Mas a genética ela tem um papel central e primeiro, ok? Vamos lá. Então é o seguinte, eu falei aí da minha composição, isso é muito interessante. Tem nigeriano,
tem o oeste da África, tem ali a parte meio do norte da África, mais Oriente Médio também, tipo, entre árabes e judeus ali também, certo? Então, assim, é muito incrível, foi muito incrível isso daí. E essa é a dica que eu dou pra vocês. Inclusive, eu tô pra fazer uma coisa aqui, certo? Eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo que eu vou colocar aqui, certo? Vai ser um vídeo explicando como que funciona, certo? Pra você achar, sim, detalhes, não é eu falando não vai ser vlog não, vai ser tipo um tutorial mesmo, certo? Como você vai utilizar os dados, como você vai encomendar kit e tudo mais, isso tudo, certo? E eu vou fazer um desafio para vocês, certo? De doar um kit. Eu vou doar um kit para vocês aí, certo? Um kit, certo? Se a gente alcançar determinados números com o canal, beleza? Com o vídeo e etc, ok? Então é o seguinte, se preparem, que eu vou estar lançando um kit aí de graça, certo? Para vocês. Vou sortear ele, ok? Mas aí vamos ter alguns desafios. Eu quero interagir com vocês, eu quero ter uma... como é que eu diria? Uma interação, certo? Interatividade aí, certo? No canal. Porque eu disse que 2019 o canal ia mudar, certo? Inclusive vocês podem ver, primeiro que eu dei uma sumida, certo? Depois da questão do DNA eu dei uma sumida e tal. Falei que ia voltar, demorei um pouco mais, mas estou voltando. Tem gente já me cobrando a questão do Forex e tal, dos tutoriais também. Isso vai vir. Mas agora a minha prioridade, nesse momento agora, vai ser essa questão do DNA, beleza? Certo? Eventualmente eu vou estar fazendo alguma coisinha, certo? Paralela aí, tá? Mas meu foco vai ser esse, porque eu percebi que o material em português não existe, certo? Não existe, certo? As pessoas não conhecem isso, não sabem o potencial que isso tem, não sabem como isso pode ajudar elas a resolverem problemas que talvez elas saibam, ou talvez que elas nem saibam, certo? Vai despertar novas ideias, novos horizontes para elas, entende? Vai abrir novas portas para elas, certo? E elas não sabem, certo? Para ganhar o mundo aí. Então, fiquem de olho que eu vou fazer isso para vocês, tá bem? Então, bom, não sei se eu vou colocar aqui, se não tiver aqui, vai estar na descrição aí, para vocês irem no meu Instagram, vocês vão ver detalhadamente ali a composição étnica, certo? Minha, certo? Uma coisa que eu queria falar, certo? Que é interessante também nesse caso, por exemplo, eu descobri, primeiro que eu entrei em contato com pessoas, certo? Desses primos novos que eu descobri, certo? Brasil, fora do Brasil, certo? Em todos os lugares, certo? Desde a Ásia, Europa e tudo mais, encontrei muitos familiares assim, certo? E eu descobri coisas interessantes, por exemplo, sobre mim. Por exemplo, eu descobri que eu sou muito mais paulista do que eu imaginava, né, certo? Porque eu achava, minha família vem do Nordeste e tal, então todo mundo vem do Nordeste e tal, e beleza, então foi a imigração que foi pra lá e tal. Eu descobri, pessoal, que eu faço parte da família dos 400, mano, daqui de São Paulo, certo? Isso é muito incrível. Mas eu vou falar disso num próximo vídeo, beleza? E você pode descobrir muita coisa interessante também. Tem uma inscrita aí que é Vasconcelos. Meu, volta, certo? A gente vai conversar, porque dessa parte aí da família eu descobri muita coisa interessante, certo? E tô para descobrir muito mais ainda, porque, pasmem, eu fiz o teste também com a minha mãe, tá bom? Para fazer algumas diferenciações, saber qual é o lado paterno, lado materno, tal, de algumas descobertas que eu fiz. Então tá sendo uma aventura incrível, ok? Então eu vou falar para vocês tudo isso em detalhes, vou falar sobre os serviços que você pode utilizar, vou dar os tutoriais e tudo mais, bonitinho, beleza? Então fiquem com Deus e fiquem de olho, ative as notificações, clica no gostei, compartilha esse vídeo, tá bom? Porque vai vir coisa muito da hora aí, certo? E eu vou sortear esse kit, então fiquem espertos aí, beleza? É nóis, fiquem com Deus, MC Jesus aqui, até!